Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, bem tranquila, bem rapidinha, e nós vamos acompanhar essa aula na página 80 e 81, tudo bem? Peguem o livro de língua portuguesa, lápis bem apontadinho, borracha, o seu material, se organizem e vamos fazer a nossa aula. Então, pessoal, para começar, vamos assistir esse videozinho de um desenho que todo mundo gosta, que é o desenho do Pica-Pau. E vamos prestar atenção nas palavrinhas que esse pintor aí, nem sei o nome dele, amigo ou não amigo do Pica-Pau, vai falar pra gente no vídeo. Ora, é apenas uma miragem. Então, pessoal, lá no vídeo, o Pica-Pau tá pintando um desenho numa pedra. Eles estão no deserto e ele faz o desenho de algumas palmeiras. Aí ele resolve pintar como se fosse um lago e aí ele dá um mergulho no lago que ele acabou de pintar. E o outro pintor amigo dele fala: ora, é só uma miragem. O que será que significa a palavrinha miragem? E é isso que nós vamos começar a ver na página 80 e 81 do nosso livro de língua portuguesa, que são palavrinhas que terminam com agem. Esse sinalzinho de menos aqui, esse hífen, significa que é um sufixo. Essa terminação também é chamada de sufixo. É uma palavrinha, algumas sílabas que terminam uma palavra, tá? Ficam no finalzinho da palavra. Agem fica no final da palavra, tá? Como miragem. Então, o nome disso é sufixo. Vamos acompanhar lá na página 80 do livro. Número 1. Leia o texto a seguir publicado em uma revista. É uma revista online, tá vendo? A revista Recreio. Tem aqui o navegador, então significa que foi acessado pela internet. Se vocês quiserem entrar para procurar algumas reportagens ou coisas bem legais, podem entrar no site da revista Recreio. Olha, dá até para clicar no link aqui embaixo. É uma revista muito legal feita para crianças. Então vamos lá. Curiosidades. Por que vemos miragens no deserto? Acontece no deserto. Normalmente é porque o organismo está fraco depois de vários dias sem água e sem comida. Então, o cérebro idealiza cenas conhecidas como um copo com água e as identifica como reais. Existe também a miragem, que é uma ilusão de ótica. O ar muito quente junto com areia vira uma espécie de espelho e reflete objetos distantes, como um cacto. Ilusão de ótica, percepção visual errada ou distorcida de um objeto. Então, pessoal, as miragens no deserto têm duas explicações. Ou porque o corpo está muito fraco e o cérebro começa a enxergar coisas, ou uma ilusão de ótica. Às vezes está tão quente, junto com a areia do deserto, que a areia acaba se tornando um espelho e reflete até mesmo o céu. E o céu azul, refletido no chão, parece como um lago, igual no desenho do Pica-Pau. É claro que no desenho do Pica-Pau era só uma palhaçada para a gente dar risada, é um desenho. Mas miragens existem. E nós começamos falando de miragem justamente para conversar sobre a terminação da palavra miragem, que é o agem, tá? Essas atividades são bem tranquilas, eu vou ler elas com vocês, tá? E depois eu gravo no outro vídeo a correção, tudo bem? Então vocês leem, acompanham esse vídeo, prestem atenção e depois corrigem as atividades, beleza? Letra A. Você já viu cenas de filmes ou desenhos em que uma pessoa caminha pelo deserto e avista água e vegetação, mas quando se aproxima não encontra nada? Que palavra do texto se refere a essa situação? Bom, nós acabamos de ver o videozinho do Pica-Pau, certo? Quando existe uma alucinação ou uma ilusão de ótica sobre o que é real e não é real,
A palavra que se refere a essa situação é qual? B. Observe a parte destacada na palavra miragem, abaixo. Depois, leia mais duas palavras que têm a mesma terminação. Miragem, termina com agem. Coragem, mensagem. Na língua portuguesa, há palavras terminadas em agem que foram formadas de palavras de outras línguas. As palavras dos quadros acima, por exemplo, foram formadas das palavras da língua francesa. Em português, a palavra miragem e outras palavras terminadas em agem são escritas com G. Certo? Número 2. Leia o verbete a seguir. Vocês já tiveram uma aula sobre o que significa verbete, tá? Verbete é o conjunto entre palavra e seus significados que nós podemos encontrar no dicionário, tá? Todas as acepções mais a palavra se chama verbete. Então, roupagem. Roupagem é a palavra. Quantas acepções tem a palavra roupagem? 1, 2, 3. O conjunto disso tudo é o verbete. Então, roupagem é um substantivo feminino. Primeira acepção, representação artística de roupas ou indumentárias. Ah, professora, não sei o que é indumentárias. Dê uma pesquisadinha aí no teu dicionário, depois a gente conversa. 2. Conjunto ou quantidade de roupas, rouparia, fardagem, vestimenta. 3. Derivação, sentido figurado. Ai, prof, não entendi esse 3. Esse 3 está falando que no sentido figurado, roupagem é como se fosse um aspecto exterior que não condiz com a realidade, discordante da realidade. Aparência, exterioridade. Olha o exemplo. Não se incomode com as falas do professor. É apenas roupagem para impressionar. Como se o professor estivesse falando difícil, palavras bonitas. E na verdade não era nada disso, era alguma coisa muito simples, tá? Então roupagem também pode ser trabalhada com essa acepção, esse significado. Beleza? Letra A. Em qual das acepções acima, uma das explicações para a palavra roupagem indica mais de um elemento? Copie essa explicação abaixo. Então, número 1, representação artística de roupas ou indumentárias. 2, conjunto ou quantidade de roupas. Tá? Em qual das acepções, então, que indica mais de um elemento? É para copiar a explicação. Então, é para copiar a acepção correta inteirinha. Se eu estou copiando, coloco exatamente do jeito que está aqui em cima, abre aspas e tudo mais, tá? B. Em que essa explicação se relaciona à foto ao lado do verbete? O que é que tem a ver a foto com a explicação que você respondeu na letra A? Um dos significados do sufixo, lembra que a prof contou? Se está no final, se chama sufixo, tá? Por isso que tem esse sinalzinho aqui, esse hífen. Indica que está no final da palavra. Um dos significados do sufixo agem é indicar um conjunto de elementos. C. Copie da acepção 2 do verbete outra palavra com o sufixo agem. Depois, pesquise de qual termo essa palavra é formada e o que ela significa. Compartilhe com os colegas e comigo o que você descobriu. Vamos compartilhar entre nós depois, tá? Qual palavrinha aqui na segunda acepção também termina com agem e também significa um conjunto de elementos? E de qual palavra ela vem? 3. Leia as palavras a seguir. Elas foram formadas de outras palavras com acréscimo do sufixo agem no final delas. A quais palavras esse sufixo foi acrescentado para formar cada vocábulo a seguir? Folhagem veio do que mais agem, tá? E ferragem veio do que mais agem. Lembrando que nesses dois casos o agem tem função de conjunto, tá? Conjunto de alguma coisa, conjunto de alguma coisa. Beleza? Bem tranquilo, né, galera? Muito fácil.
Vou dar um tempinho, vocês resolvam com atenção e depois abram um vídeo com a correção. Tudo bem? Se a gente corrigir rapidinho, eu posso mostrar o site da revista Recreio para vocês. Beijinhos!